Boa noite, turma. Bem-vindos a mais uma aula de Química. Continuando a aula da semana passada, na qual falamos sobre misturas, né? Falamos que na natureza as substâncias puras são raras. As substâncias misturadas são as mais comuns de se encontrar. Um exemplo é o ar atmosférico que a gente respira, né? Que é de várias misturas. A água mesmo, ela não é uma substância pura, né? Porque ela é formada, ela também é misturada com sais minerais. Bom, e hoje nós vamos ver alguns processos de separação, né? Aqui nós temos o primeiro processo de separação, que é chamado de filtração. É bem simples, né? Como a gente observa aí na figura, nós temos o café. Aí no café é misturada a água com o café. A água é o solvente, do café é o soluto, que a gente viu na aula passada. O solvente é aquele que tem em maior quantidade e o soluto é o que está em menor quantidade. Então, o que acontece? Ao se colocar o café e passar pelo filtro, o que ele vai fazer? Ele vai segurar as partículas maiores. Bom, então ele vai segurar as partículas maiores, que no caso é o pó do café, né? Então aqui, serve para separação de misturas que contém sólidos e líquidos, sólidos e gases. Como meio filtrante podem ser utilizados filtros de papel, algodão ou qualquer material poroso que permita a passagem de pelo menos uma das substâncias. Exemplo de misturas que podem ser separadas por filtração: água e areia, poeira e ar. Ao coar o café, você está realizando uma operação de filtração. Nós temos aqui outro processo, que é a peneiração. Utiliza-se uma peneira com furos de tamanho adequado para separar os sólidos de dimensões distintas. Exemplos de misturas que podem ser separadas por peneiração: areia, brita, cimento, para ser encascado. No caso aqui, se a gente for comparar a filtração com a peneiração, é bem próximos, né? Só que a filtração geralmente é a separação de um líquido e de um sólido, né? Ou sólidos e gases. Já a peneiração é para separar basicamente sólidos maiores, né? No caso, a peneira ela vai ter uns buracos bem maiores. Então a peneiração, no caso aqui, ela pode ser, por exemplo, a areia. Quando a gente vai peneirar a areia, a gente vai tirar aquelas pedras, as pedras mais grossas e deixar as mais finas, né? Então é um exemplo de peneiração. Nós temos aqui outro exemplo, que é a flotação. Serve para separar sólidos de densidades diferentes. Então, a gente viu que a densidade é uma propriedade específica da matéria e que cada substância tem a sua densidade específica. Então, se um objeto é mais denso que o outro, significa que um flutua. Se ele está num líquido, um vai flutuar e o que é mais denso vai afundar. Então aqui, serve para separar sólidos de densidades diferentes. É realizada adicionando um líquido com densidade intermediária entre os sólidos que deseja separar. Exemplo de mistura que podem ser separadas por flotação: areia e serragem, areia e cortiça. Então, se você pega areia e serragem e joga água, coloca um líquido, né, entre eles, bota num vasilhame e joga água, por exemplo, que é mais simples, né? O que vai acontecer? A areia ela tem uma densidade maior, então ela vai para o fundo do copo, como vocês podem ver aqui na figura. E a serragem, por ter a densidade menor, ela vai para cima, então a gente acaba separando os dois, né? Observe que eles estão bem separados e o líquido aqui, que tem uma densidade intermediária, ficou no meio. Areia e cortiça, né? Cortiça é só lembrar das garrafas de vinho, né? Algumas garrafas que vêm com aquela tampa. Decantação, né? Utilizada para separar sólidos e líquidos e misturas de líquidos imescíveis que não se misturam.
e de densidade diferentes. No caso dos líquidos, usa-se um funil de separação. Ele é dotado de uma torneira que possibilita primeiro a passagem do líquido mais denso e depois do menos denso. Pode-se também retirar o líquido menos denso pela parte de cima do funil. Exemplo de misturas que podem ser separadas por decantação: água e argila, água e azeite. Se você fizer um suco de melancia, vai perceber rapidamente que a parte sólida da polpa da fruta se concentra e se decanta, separando-se da água. Então, primeiro aqui nós temos algumas palavras interessantes aqui, utilizada para separar sólidos de líquidos e misturas de líquidos immiscíveis. Então nós temos uma palavra aqui diferente, immiscível. Ou seja, immiscível é que não se misturam. Significa dizer, utilizar sólidos para separar sólidos, líquidos, misturas de líquidos immiscíveis. Então, líquidos immiscíveis são dois líquidos, eles são líquidos, mas que não se juntam. Por exemplo, água e óleo. A água e o óleo são dois líquidos, mas eles não se misturam, porque a água é mais densa e o líquido é menos denso, o óleo é menos denso. O que vai acontecer? A água fica embaixo, o óleo fica em cima. Eles não se misturam. Então, a decantação ela faz a separação, né? Ela vai dotar de uma torneira que possibilita primeiro a passagem do líquido mais denso. No caso, se você pega a água e o óleo e mistura e bota num decantador, essa torneirinha vai permitir que a água, que é mais densa, passe e ela vai reter o óleo, que é menos denso. Então aqui ele deu alguns exemplos, né? Argila e areia, água e azeite de oliva, né? Agora nós vamos a outro aqui, extração com solventes, né? Serve para separar sólidos, líquidos e líquidos de sólidos com solubilidades diferentes. Então, de novo, extração com solventes serve para separar sólidos, líquidos e líquidos, ou seja, serve para separar sólidos, líquidos e líquidos, líquidos e líquidos de sólidos com solubilidade diferente. Adiciona-se um solvente que dissolve apenas um dos componentes, o solúvel removido com solvente. Exemplos de misturas que podem ser separadas por extração com solventes: óleo de sementes, separação de solventes. Nós temos aqui a dissolução fracionada por partes, processo de separação utilizado para misturas heterogêneas de sólidos. Quando um dos componentes do sólido é solúvel, então, essa dissolução fracionada, processo de separação utilizado para misturas heterogêneas de sólidos. Bom, heterogênea é quando as substâncias não se misturam completamente, a gente consegue separar, né, as fases. Aí, quando um dos componentes é solúvel em um líquido e o outro não, como uma mistura de sal e areia. No exemplo citado, o líquido utilizado é água, que dissolve o sal e não a areia. Então, o que vai acontecer? Há uma mistura entre sal e areia. Aí você adiciona um líquido. Aí, o que vai acontecer? A água ela vai dissolver a areia, vai dissolver o sal, deixando apenas a areia. Então, você vai separar a areia do sal. No caso aqui, o sal vai descer junto com a água, né, que ele vai ser dissolvido na água, e ficando apenas a areia na parte de cima do decantador. E nós temos aqui outro processo de separação, que é a centrifugação, utilizada para separar um ou mais sólidos suspensos em um líquido. Quando um sólido apresenta grãos muito finos, a separação por filtração ou decantação pode se tornar muito difícil. Na centrifugação, a mistura é girada com velocidades elevadas e a força de centrífuga gerada acelera a disposição da fração sólida no fundo do tubo de amostra. Exemplos de situações em que a centrifugação é utilizada:
componentes de sangue, secagem do sal nas máquinas de lavar roupas. Então, o que acontece? Quando você pega um sangue para fazer uma análise, eles colocam nessas máquinas de centrifugar, que ela vai girar muito rápido. O que vai acontecer? Uma parte sólida que tem no sangue, ela vai ser depositada no fundo da proveta, né, do frasco. Então, aí há a separação entre o líquido que está no sangue e as partes sólidas. A mesma coisa é a secagem do sal nas máquinas de lavar roupa. A máquina de lavar roupa ela tem aquele processo de centrifugação, no qual ela separa a água, né, seca a máquina, tira a água e se tiver alguma porcentagem de sal na água, ela vai ficar ali atrelada na roupa. E que nós temos outro processo que é a separação magnética. Essa é bem simples, né? Ele separa quando um dos componentes da mistura de substância ferromagnética, né? Tem algum componente de ferro, ou seja, é atraído por um ímã. Ferro, níquel, cobalto, por exemplo. Pode-se utilizar um ímã para removê-lo. Exemplos de misturas que podem ser separadas magneticamente: peças ferrosas em sucatas para reciclagem. Então, se você, por exemplo, você tem quando numa oficina em que há uma serragem de ferro, tem aquele pó de ferro chamado de limalha. Se ele tiver misturado em areia, com terra, você pode usar um ímã para fazer essa separação, né? Separação entre os grãos de areia e esse pó de ferro, chamado de limalha. Então aí é uma separação magnética, né? E nós temos a destilação, né? Que é o processo de separação de misturas homogêneas de sólidos e líquidos ou líquidos com temperaturas de ebulição distintas. Aqui é a questão da ebulição, né? Utiliza a destilação simples para misturas homogêneas de líquidos com valores aproximados de temperaturas de ebulição. Utiliza a destilação fracionária. Exemplos de misturas que podem ser separados por destilação: sal de cozinha e água, frações de petróleo como gasolina, diesel, destilação fracionada, gás de oxigênio, nitrogênio do ar, atmosfera, destilação fracionada. Então, aqui, por exemplo, o sal. Se você pega o sal, água com sal e esquenta aquela água, o que vai acontecer? A água vai evaporar e vai ficar o sal, né? É um tipo de destilação. O petróleo do mesmo jeito. O petróleo ele é extraído, ele é aquecido e aí a partir desse processo de aquecimento ele tem suas fases, né? Até uma certa temperatura ele vai produzir um elemento, até certa outra, até chegar na gasolina, que é uma das partes finais do processo de aquecimento do petróleo. No caso aí é uma destilação fracionada. Bom, aí as atividades, né, que nós vamos fazer, eu vou marcar as questões que vocês vão resolver e até a próxima aula. E qualquer pergunta, qualquer dúvida, né, vocês podem estar fazendo, perguntando. Depois eu vou ver se eu posto um outro vídeo mais explicativo sobre esses processos de separação. Então, até mais.